vocês conseguem acompanhar aí o QR Code. Confere, Bazinha? Ainda não. Aqui tem delay. Vai demorar pra subir. Eu já tô vendo aqui pelo OBS mesmo que já deu certo. Então vou tocar o barco aqui na fé, tá bom? Vou pedir então, pessoal, por gentileza, para que vocês... Nossa, agora eu abri dois negócios aqui. Maravilha. Para vocês apontarem o QR Code, tá? Aponta o celular para esse QR Code. Se você tá, né, vendo isso pelo computador, não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou te mostrar o que eu gostaria de que você visse. Na verdade, é aqui que vai chegar. Vai chegar essa pergunta aqui para você. Tá? Uma pessoa já respondeu, né? Então, qual o propósito do seu projeto ou ideia? Então, eu entendo que se você está aqui, né, para a gente discutir um pouco desse tema tão sensível, que é a elaboração de projetos que trabalham com impacto, ou impacto ambiental, ou um impacto social, tenho certeza que você está aqui movido por um propósito, certo? Então, por gentileza, se você estiver disponível aí, né, para fazer essa votação, eu vou voltar aqui para que você consiga apontar o seu QR Code, o seu celular, né, aqui para esse QR Code. E aí você vai conseguir, você está conseguindo acessar aí, Bazinha? Você fez uma resposta? Não tem nem link. Ah, tá, Não consigo apontar. mas você entrou no link e deu certo? Eu não consigo apontar o que é. Entendi. Tem que passar o link. O link. Passa Tá. o link no chat. No chat, tá? Copiar É, endereço passa do no link. Não, tranquilo. Opa, a galera tá em peso aí. Então, maravilha. Vou jogar aqui no chat. Ctrl V. Isso, pronto. Então, voltando aqui. Vou te dar aí, tá, pessoal? Um minutinho pra você... Tá rolando, Bazinha? Tá, né? Então você, por gentileza, aponta o seu celular ou entra no link aí do chat e faz essa... Responde essa pequena enquete. Tá? Por gentileza. Eu queria pegar o link pra mandar no chat. Não sei se eu só peguei aqui. Não, mas ali no chat já... Não, o link da sua aula pra mandar. Ah, tá. Também. Eu não Tá tenho bom. certeza. Então, pessoal, maravilha. Obrigado por quem participou. Beleza? Ainda estamos esperando aí o pessoalzinho que acabou ficando enrolado com essa troca de link, tá? Então, a eles que não estão entre nós, eu peço as minhas desculpas, ok? Então, a seguir os slides que a gente vai ver, eles trabalham um pouco então com essa ideia, pessoal, de termos um propósito, né? Então, cada pessoa que está me ouvindo aí do outro lado, tenho certeza que ou trabalha com um impacto, seja ele um impacto social, né? Ou seja ele aí um impacto ambiental. Tá difícil aqui hoje a vizinhança, a cachorrada tá com a gota serena aqui. Tá? Então, cada pessoa que tem aí o teu sonho, a tua ideia de transformação, de fazer parte de uma certa mudança, né? Aqui eu vou estar apresentando um pouco do que realmente a Nativa pensa em termos de impacto e de projetos, tá? Esse trabalho aqui a gente chama de na garupa ou na trilha da biodiversidade, né? Então é quando eu uno o conceito da ciência cidadã ao ecoturismo. Então quem né, aquele camarada que gosta, né, de fazer uma trilha, de sair por aí, de estar em contato com a natureza, mas não é da área ambiental, não é nada disso, né? E como que poderia então, ao mesmo tempo que aprende sobre a importância da natureza, poderia então estar fazendo a sua contribuição
para com essa ciência tão importante que investiga, né, ou que tenta aí propor formas da gente estar conservando a natureza, tá? Então esse projeto na Garupa da Biodiversidade ou na Trilha da Biodiversidade, né, dependendo do contexto, é exatamente isso que acontece, né? Então a gente sai cadastrando, nas palavras de um amigo, é como se a gente fosse caçar Pokémon, mas a gente está saindo aí atrás da biodiversidade, né? Então aquilo que nos chama a atenção, a gente faz uma certa capacitação para termos fotos de qualidade, né? E esse projeto ele entra aí num contexto, né, que a gente pode criar guias temáticos, por exemplo, né, árvores de Sorocaba, né? A gente consegue criar dentro da própria plataforma projetos temáticos referentes a esse tipo de trabalho, né? E aí eu consigo então reunir por meio de filtros, né, de acordo com o lugar ou mesmo de acordo com a espécie ou grupo de espécie de interesse, eu consigo fazer um trabalho incrível em relação a isso, né? Então esse trabalho a gente desenvolve também capacitando equipes de monitores ambientais, né? Enfim, é uma série de pessoas, mesmo pessoas que têm o interesse, né, trilheiros, que têm interesse em aprender mais e fazer parte de uma mudança. Esse projeto realmente é muito legal, tá? Esse trabalho aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo na nossa casa, né? Um projeto na nossa casa, digo eu e minha esposa. A gente optou pelo método construtivo de taipa de pilão. O que é isso, né? Basicamente construir paredes com terra compactada. Isso é uma técnica aí milenar, né? Realmente, uma técnica aí já bastante conhecida pelo homem, e a gente está tentando inserir, né, dentro de um contexto aí de alto padrão para justamente confrontar com essa indústria potencialmente poluidora que é a construção civil, né? Então tem uma série de soluções ecoeficientes que vão desde teto solar, né, aquele teto verde, as próprias paredes de taipa. A gente vai fazer bacias de evapotranspiração, né, que é para tratar aí os efluentes da casa por meio de plantas, né, que vão fazer esse tratamento. Então uma solução assim realmente muito legal, e é um trabalho aí também que a gente desenvolve, né, que depois com essa casa pronta isso será um portfólio para a gente prestar consultorias nessa área de bioconstrução e soluções mais ecoeficientes, digamos assim, tá? Aqui é um trabalho desenvolvido, né, enquanto eu trabalhava lá no Pé de Planta, uma ONG da qual eu fiz parte aí por quase 10 anos, aqui em Sorocaba, né, desenvolvendo projetos socioambientais, ações de diversas naturezas, enfim, né? Então esse aqui é só um projeto que eu gostaria de resgatar, que foi apoiado pelo Instituto Votorantim. Então foi um edital bem bacana que a gente foi contemplado e desenvolvemos em 6 escolas públicas aqui de Votorantim. Foi um trabalho bem bacana mesmo, né, que trabalhou com essa ideia, né, do protagonismo jovem, da questão da cidadania, da sustentabilidade, também da mesma forma com um outro projeto que a gente faz, né, que são encontros mensais, mas atuando dentro já desses espaços organizados, formais de educação, né, com projetos, digamos assim, extracurriculares. Também tem um trabalho, aqui o negocinho tá, um trabalho com meliponicultura, né, e ciência cidadã. Então um apelo aí, né, a esse chamado para que as pessoas realmente compreendam a importância da polinização, né, para nossa própria sobrevivência. Então hoje, devido a muita cegueira ecológica, né, muita cegueira em relação aos aspectos da natureza, as pessoas que acham que isso realmente é tema de bicho grilo, de proteger, né, de proteger a árvore, de abraçar a árvore, de proteger a abelha, né, um negócio que... Mas realmente isso diz respeito à nossa própria sobrevivência, né? Em termos de polinização, né, se formos pensar em polinizadores, né, muitas plantas, muitas culturas agrícolas, né, que nos servem aí de alimento, realmente dependem do trabalho dos polinizadores, né, e que em sua grande maioria são abelhas.
né? Então aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 300 espécies de abelhas nativas, realmente desconhecidas, né, do senso comum, completamente desconhecidas do senso comum. E no mais, né, quando tem algum contato com a abelha, foi com a abelha apis, um contato, a apis mellifera, né? Foi uma abelha com ferrão, aquela abelha exótica trazida, né, da Europa, hibridizou a Europa africana, enfim, representa até um certo problema em termos de ecossistemas naturais, né, porque elas realmente invadem, são invasoras vorazes aí de ecossistemas naturais. Então essas abelhas precisam ser conhecidas, né? Então a gente oferece para pessoas interessadas essa consultoria que exige toda uma regulamentação em termos de legislação estadual, né? Porque as abelhas são animais silvestres e, além disso, de relevante interesse do Estado, né? Então tem as suas restrições legais aí, e é exatamente com isso que a gente atua oferecendo esses serviços. Restauração ecológica, né? Essa ideia de repensarmos essa relação tão estremecida, né, entre sociedade e natureza. Então, particulares ou mesmo empresas que precisam desenvolver trabalhos e projetos com restauração florestal, a gente também está aí desenvolvendo esse trabalho. Aqui é um pouco do que eu executei enquanto professor do estado, né, numa escola aqui de Votorantim, levando um pouco da horta agroecológica, da compostagem, né, das próprias abelhas nativas, para trabalhar, né, uma ideia de uma educação um pouco mais desemparedada. Um pouco mais não, né, uma educação realmente livre de paredes, livre dessas grades, né, que a gente tem aqui. Claro que isso pode soar muito utópico num primeiro momento, mas sem dúvida isso são questões a serem discutidas, né? Há um grande movimento mundial pelo desemparedamento da educação, né? E as crianças, né, principalmente as infâncias, terem um contato maior com a natureza, né, ao invés de espaços totalmente preparados para uma falsa ideia de segurança, né? Então, que devolvamos para as infâncias a natureza, tá? Ainda mais algumas fotos desse trabalho que tem muitos desdobramentos, né? Realmente a agroecologia, a horta agroecológica é uma ferramenta incrível de transformação social mesmo, e aposto fichas e fichas, com certeza, de olhos fechados. Inclusive já participei da audiência pública aí em Sorocaba, né? Digo aí porque estou aqui em Votorantim, em Sorocaba, em referência às hortas comunitárias, né? Que é um trabalho realmente muito bacana e muito importante a ser feito, né? Então, mais algumas fotinhas aí, né? Um plantio feito em consórcio, né? Espécies aí ocupando o mesmo canteiro, uma ideia realmente de repensar até a própria produção de alimentos aí com a molecada, né? E aí a gente cai, propriamente dito, nessa ideia da elaboração de projetos sociais, né? Então, para quem que eu tô mandando esse recado, né? Espero que quem esteja aí, que esse recadinho aqui ressoe fundo no teu coração, tá? Realmente quem trabalha, né, com esses sorrisos, ou quem trabalha em prol da natureza, em prol de... já transcendeu o próprio ego, né? Já transcendeu os próprios interesses pessoais, né? Então, realmente, quem está disposto a discutir temas como esse, de fato, estão preocupados muito mais com o próprio, muito mais com outras pessoas, né? E outros coletivos, outros interesses que não apenas os interesses individuais, né? Então, sejam bem-vindos, pessoas e organizações com propósitos aí de impacto social ou impacto ambiental. Aqui, o que vai permear um pouco dessa nossa conversa, tá? É esse projeto, talvez não, sem dúvida, né? A menina dos nossos olhos aqui, um projeto chamado A Floresta Encantada, que em parceria com essa empresa aqui, e o apoio da Prefeitura de Cotia, né? Esse trabalho é feito lá em Cotia, a gente leva a educação ambiental para crianças da escola pública lá de Cotia. Então é um trabalho muito bacana,
A empresa, há 10 anos esse projeto, ele está vigente há 5 anos. A gente conseguiu passar pela pandemia de modo online, continuamos com os encontros do projeto, né? E aí, mais do que isso, né? Depois de tanto tempo assim, de concepção, porque pensamos nesse projeto, né? Por volta de 10 anos. E aí, de fato, agora essa casa incrível, maravilhosa, né? Batizada aí de Sim House. É uma casa sustentável, né? Uma casa de madeira, com captação de água de chuva, placas solares, uma arte do Eduardo Cobra, né? Que isso aí realmente brilhantou todo esse projeto, né? Todo o paisagismo aqui fui eu quem fiz, são plantas de horta, tem babosa, tem alecrim, tem melissa, tem sálvia, tem lavanda, né? Isso aqui tudo a fachada é de lavanda, enfim, tem hotel de abelhas solitárias. Tem bastante coisa incrível aqui nesse paisagismo que a gente vai trazer, então agora a partir do mês que vem, já de maio, levar as crianças com todo o apoio da empresa que vai buscar de ônibus, né, para levar as crianças até esse espaço e para a gente poder levar esse trabalho à frente, que é justamente contar a história de uma floresta educadora. Então olha só que incrível, né? A casa ela é ao lado, se não de frente, para essa grande área de floresta aqui que a empresa tem para fazer a preservação, né? Já tem decreto para conceder em termos de preservação, enfim. Então é essa a floresta que nos inspirou, né, a criar esse projeto chamado Floresta Encantada e para levar esse tema de protagonismo ambiental jovem. Tá? Então aqui, pessoal, faço questão já de chamar a atenção de um modelo de parceria muito bacana que deve ser fomentado, replicado, que é o quê? Tá? Então é uma empresa que está atenta, que alinhada aos ODS, alinhada, né, com ESG em cima, então é uma multinacional. Então é muito incrível esse tipo de parceria, né, que apoia projetos, tá, de um negócio social como nós, que somos empresa, porém atuamos com impacto, né? Impacto socioambiental, no caso aqui da educação socioambiental, né? E a gente dirige esses impactos justamente para onde? Para a educação pública, para a escola pública, né? Então é um modelo aí bem fechadinho, bem redondinho de parceria que a gente realmente tem vontade e aposta muito nesse tipo de projetos, tá? Então, maravilha, né? Isso era um pouquinho um pouco de projetos que eu gostaria de separar para falar um pouco com vocês, né? E vou falar agora um pouco de verdades para a gente propriamente dito cair no tema de hoje, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou realmente sofrendo com isso aqui, né? Deixa eu ver. Não, deixa eu voltar aqui. Premissas. Pronto. Então, todo projeto, como já havíamos dito, ele nasce de uma determinada vontade de transformação de certa realidade, né? Seja ela uma realidade ambiental, seja ela uma realidade social. É um produto que vem para solucionar uma questão específica. Veja que quando isso está na nossa cabeça, parece que é uma coisa muito clara e simples, que é o que eu quero realizar, né? Mas quando a gente começa a fazer o quê? A detalhar as possíveis atividades, a gente começa a perceber que o nível de detalhamento, de organização necessário é muito grande, tá? É muito grande. Então é um pouco disso que a gente vai falar, tá? Do dimensionamento, porque quando a gente pensa em propósito, né, a gente quer realmente um grande impacto. A gente não quer entrar em campo para fazer, né, mal ou menos. A gente quer fazer o negócio acontecer. Então, para isso, a gente precisa ter os pés no chão para poder saber detalhar de acordo com cada objetivo, né, que a gente foi estabelecendo, como realizar cada atividade que vai sendo proposta, tá? Então, conter o maior nível de detalhamento possível das atividades propostas de forma clara e organizada,
Então, só a clareza e a organização, pessoal, já são duas qualidades aí difíceis de a gente atingir, né? Às vezes, de novo, o que pode ser muito claro e que esteja realmente muito claro para você, pode não ser claro para o teu parceiro de trabalho, para o teu público-alvo ou para algum potencial parceiro ou apoiador do seu projeto, tá? Então, clareza é fundamental, né? Em termos de objetivos, em termos de atividades, em termos de avaliação, né? De indicadores, tá? Então, a prosa realmente ela é longa. Não achem que a gente termina esse assunto hoje, tá? Já vou dar esse spoiler para vocês. A gente não termina de falar sobre isso hoje. Posso ter te assustado, né? Aqui com o número de slides, mas fiquem tranquilos, vamos até onde dá, tá bom? Sem erro. E o que eu queria dizer é que esse trabalho, pessoal, esse projeto aqui apresentado a vocês agora, né, de forma aí aberta, mas num espaço reservado, ele foi apresentado num curso de 20 horas no Senac, dentro do projeto Conexão Mata Atlântica, tá? Então esse trabalho que eu estou te apresentando aqui, eu dei uma repaginada nele, mas ele tem basicamente 20 horas de curso aqui, tá? Então fica tranquilo, vamos com calma e vocês podem ir deixando aqui no chat, tá? Até vou dar uma sapeada aqui no chat. Boa noite, beleza, tudo certo? Maravilha, a Bazinha disse que tá tudo certo, então tá rolando. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para minha apresentação. Então, por que eu preciso de clareza e organização, né? Para revelar aos interessados, aos envolvidos, o que a instituição pretende fazer, por que deve fazer e quais são as possibilidades reais de obter os resultados esperados, tá? Então, isso tudo precisa estar muito claro para todos os envolvidos no projeto. De repente você tem um projeto que ele é seu, tal, mas desculpa, você nunca vai conseguir fazer nada sozinho em termos de projeto. Sozinho não vai, né? Não vai. Então isso precisa estar claro para você, para o teu parceiro, para o teu apoiador, para o teu público-alvo, para que todas as pessoas percebam, né, em alto e bom som os objetivos e os resultados que você espera com tais intervenções, tá? Então, onde está escrito isso que eu possa ler rapidinho ali, né, os seus objetivos, os resultados que você espera, tá? Então, isso é muito importante. Um projeto bem elaborado contribui para obter aprovação e captar recursos, tá, pessoal? Então, essa frase aqui já justifica toda essa necessidade, toda essa ênfase que eu estou dando simplesmente na forma de escrever ou de conceber o seu projeto, tá? Então veja, não importa se você é da área social, se você trabalha com empoderamento feminino ou se você trabalha com restauração ecológica de ecossistemas. Por enquanto, isso aqui não importa, né, com o que você trabalha, mas o teu projeto, né, perante um avaliador, são esses itens que estarão realmente à vista deles para serem apurados, né? O que você está propondo, no tempo que está propondo, com o custo que está propondo, isso realmente é viável? Vai ter o impacto que você sugeriu lá no começo que teria? Ou não? Você está pedindo muita grana para não fazer muita coisa, tá, pessoal? Então isso é realmente muito importante. Isso é lição de casa para que a gente não vá atrás de um parceiro, de um patrocinador na ansiedade, na correria e acabe dando, né, com os burros na água justamente por isso, por não ter um projeto escrito de forma clara, de forma objetiva, né, que o avaliador que não é da sua área muitas vezes, mas ele sabe o que é um projeto, a estrutura que tem que ter um projeto, né? Então isso é realmente muito importante. Então e além disso, né, de facilitar a sua aprovação e a captação de recursos, ao mesmo tempo é um mecanismo de trabalho e subsídio para você planejar, implantar e gerenciar as suas próprias atividades, né? Então assim, veja que o pior não é o mais difícil não é você elaborar esse projeto, né? O mais difícil, sem dúvida nenhuma, é após a elaboração e uma certa aprovação,
você executar aquele projeto exatamente como você propôs lá atrás, antes da assinatura do contrato. Tá? Você vai ver que milhões e milhões de coisas acontecerão e você vai ter que justificar tudo isso, todas essas alterações no projeto. Tá? Então, por isso que o planejamento, então a lição de casa nessas horas realmente é muito importante. Tá? E ela precisa também ser feita, obviamente, né, em termos de impacto social, principalmente, de forma participativa. Né? De forma participativa, envolver o maior número de pessoas possível nesse planejamento inicial. Pessoal, estou indo rápido demais, está dando para acompanhar, tá tranquilo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, bota no chat aí que a gente vai falando, tá? Podem interagir, a ideia é essa. Bom, então em termos de alguns passos para a elaboração de projetos, vão algumas dicas aqui, tá? Observar a organização. Ou você é apenas um jovem sonhador, né? Que é possível, realmente muito plausível, né? Quem não, né? Quem não? Se a gente não sonha, poxa, né? Então, é muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo. Quem tem toque é difícil. Tem que aí, pronto. Vamos ver se a hora que eu passar para baixo ele vai manter assim esse tamanho. Então, observar a sua organização. É muito importante você refletir se realmente tem maturidade para assumir o compromisso de realizar um projeto. Né? É aquela coisa, tem que ter maturidade para determinado projeto, pois o mais difícil não é elaborar o projeto, e sim implementá-lo de forma participativa, garantindo o bem-estar dos envolvidos e trazendo os benefícios esperados. Tá? Então imagina que, né, tem a negociação, a elaboração do projeto, você escreveu esse projeto, né, entre a escrita e a implementação do projeto, você tem um gap aí que pode demorar, né, algum tempo. Então, essas alterações do projeto são vistas como coisas negativas, né? A análise de riscos, nesse caso, é muito importante. Né? Então, antes isso tudo estar mapeado, realmente vai demonstrar o quê? A maturidade da sua organização. Tá? Ela tem clareza do que quer transformar na realidade ou está só, né, ainda um pouco nebuloso o potencial que tem? Então, os problemas e as potencialidades devem ser definidos pela comunidade. Para que isso seja feito, é recomendado fazer um diagnóstico participativo. Né? E aí você tem N metodologias de diagnóstico participativo. Claro que não dá para a gente se aprofundar em nenhum tema aqui, né, que eu vou passar, não tem como, porque o assunto realmente é muito vasto. Tá? Mas isso já te dá um bom norte. Né? Fazer um diagnóstico participativo é o primeiro passo, né, pessoal? A gente tem que ter clareza do que é, da realidade posta, né, do status quo, digamos assim, e aquilo que a gente quer transformar. Tá? Para isso, a gente tem que identificar os principais norteadores da ideia. Então, em se tratando de projetos socioambientais, é importante que os principais norteadores sejam definidos. Né? Para inspirar, apresentamos um capítulo sobre agroecologia, isso no material que eu trouxe para vocês. Né? Aqui, no passo 4, identificar como melhorar a produção e comercialização. Isso depende do projeto, né? Se o seu projeto trabalha ou não com comercialização de produtos, etc. Né? Planejar o projeto, então esse momento, né, a lição de casa é a mais importante, participativa, quanto mais pessoas, né, e para poder ter ali, né, entre os 5 e os 6 aqui um projeto claro, objetivo, né, pé no chão, que apresente maturidade, enfim, tá? Isso tudo que a gente vai acabar discutindo aqui. Agora eu aprendi a mexer no negócio aqui, então beleza. Então existem diversos roteiros, isso você vai achar na internet bem tranquilo. Tá? Geralmente essas especificidades estão ligadas ao próprio financiador. Né? Então isso vai depender aí de cada edital que você estiver concorrendo, etc. Né? As etapas a seguir contêm os itens necessários à apresentação e ao desenvolvimento de um projeto. Então é o que? É um passo a passo realmente.
Tá? No entanto, é importante salientar que a forma de apresentação deve adequar-se às exigências do financiador. Tá? Então é difícil, pessoal, assim, você sair de casa com um projeto escrito para distribuir aí em qualquer esquina. Né? O que você faz? Geralmente você seleciona alguns editais que têm a ver com a atuação da sua organização ou que sejam aí de certa afinidade, né, para a sua própria atividade de trabalho. Isso é possível também. Mas o fato é que você vai em busca de editais que já são alinhados com a sua atuação. Tá ok? Então vai pegar, dependendo da sua atuação social ou ambiental, empresas que tenham aí no seu rol de responsabilidades, né, o desejo ou a própria, né, ou até a obrigação legal, né, de fazer esses investimentos em projetos que geram impacto. Tá? Caramba, de novo eu fiz errado. Isso. Então, maravilha, pessoal. Olha só mais uma perguntinha. Vamos ver se agora tem mais gente aí na apresentação. Tá? Eu vou pegar uma água. Enquanto isso, eu vou jogar esse link aqui no site. Salvar como endereço do link. Isso. Vou jogar isso aqui no chat e você me responde essas perguntinhas aí rapidinhas, tá? Bem tranquilas. A Tereza perguntou se pode... Eu vou disponibilizar esse PDF, sim. Tereza, tranquilo, tá? Prometo. Então, voltando aqui... Opa, não é aqui não. Também não é aqui. Também não é aqui. É aqui. Isso. Então, tá aqui. Quero ver as respostas, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ligar aqui o aplicativo, que assim que vocês forem respondendo, já vai aparecer aqui ao vivo para mim. Olha que maravilha. Então vamos... Enquanto vocês respondem, tá? Eu vou... Certo, pessoal? Vou buscar uma aguinha enquanto vocês respondem, por gentileza, a essas perguntinhas, tá? Eu acho que eu preciso passar o slide para que vocês... Ah, meus alunos da APA de São Francisco Xavier estão aí, fofinhos! Depois eu vou ver quem é. Então deixa eu voltar aqui para poder... Isso. F11... Uma segunda pergunta aí, pessoal, para vocês. Na sua opinião, qual o principal obstáculo que impede que o seu projeto seja concretizado? Mais uns minutinhos aí para vocês responderem. Bom, retornando aqui, tem essa... deixa eu voltar aqui.
Na sua opinião, o que é um projeto ecossocial? Então, você por gentileza se clicou ali no link. Neste link ali da web, no link do chat, você consegue acionar sem brigar aqui, né? Agora não é hora de brigar. Briguem depois. Algumas pessoas infelizmente ficaram de fora, realmente. Estou recebendo algumas mensagens aqui. Maravilha, vamos tocar o barco. Depois isso vai ficar gravado, eles vêm depois. E a gente não prejudica também quem já está aqui, tá? Então estou retornando aqui, pessoal. Depois vocês utilizem o link para fazer essas interações, tá? É apenas um recurso a mais para quem trabalha, e também eu gostaria de deixar isso como uma sugestão bem bacana para a interação da galera aí, tá? Então, o que seria essa ideia de um projeto ecossocial? Em termos de impacto, né, hoje agora a gente está, inclusive tem uma obra chamada, né, A Era do Impacto, que digamos, é uma revolução, né, nessa forma de atuar nessas duas esferas, seja ela ambiental ou social, com essa proposta de negócios mesmo de impacto, né? Então, não apenas organizações não governamentais sem fins lucrativos, né? E pensando nessa proposta de negócios sociais mesmo, que trabalham não apenas com a ideia de lucro, mas com a ideia de propósito, né? Então, você vai ver que sem brigar, se você vai ver que na tua primeira pergunta lá, né, qual era o propósito do teu projeto, da tua ideia, da tua organização. Então é essa palavra justamente que nos move, né? Não é a pressa com um cronograma, ou não é né? Claro que a gente tem toda uma demanda por dinheiro, né, pessoal? Isso é inegável. Mas quando a gente faz com uma forma de propósito, isso ganha uma outra página, tá? Ganha te dá mais satisfação, correto? Então os negócios sociais podem se enquadrar sim também, né? Justamente como é enquadrada a nativa, é um negócio. Ei, que isso? Para de brigar aí. 10 gatos em casa é basicamente isso. Então, é com essa ideia, né, com essa proposta de negócios que buscam realmente trabalhar com impacto. Então, o nosso foco é realmente a educação pública, trabalhar com essa questão do protagonismo jovem e da conservação da natureza, né? Então, esse espaço realmente concretiza, né, o sonho e o propósito de um monte de gente, né? Uma empresa realmente que investe num negócio desse tá bem alinhado, né, com o que a gente pressupõe que realmente sejam de fato o papel dessas empresas, né, pessoal? Não dá pra gente deixar isso na mão de ONGs que vivem por doação, não tem como, né? Até porque as empresas são o quê? As potenciais poluidoras, destruidoras, degradadoras do meio ambiente. Isso não é novidade para ninguém. Então a gente precisa, né, tirar essa névoa sobre essa discussão. Então as empresas precisam ser responsabilizadas nesse sentido, né? Então, para que apoiem projetos, negócios, organizações que trabalhem com impacto, né? E que isso seja realmente convertido num modelo de negócio. Essa é a proposta, né, da Nativa, é ser convertida de um modelo de negócio, né, que alia realmente a educação pública, né, com empresas que estão estão antenadas, né, com as principais demandas e com as suas principais responsabilidades também, tá? Então não é para dizer, olha que bacana, que boazinha, não, tá cumprindo com o teu papel socioambiental, tá? Essa discussão ela precisa ter essa maturidade para a gente poder avançar,
Tá? E aí, pessoal, quando a gente acessa esses espaços, esse alto escalão, digamos assim, né, dessas empresas, a gente vai apresentar o quê? Né? Então, a gente tem que ter um bom projeto, a gente tem que ter metas claras, conhecimento da realidade, e isso tudo é um formato realmente técnico de ser, né? De trazer essas ideias que estão muito claras na sua cabeça para dentro de um papel ou de um espaço onde seja comum isso realmente a todas as pessoas, tá? Então isso é muito importante, Então a gente foi lá inaugurar esse mês, foi semana passada, se eu não me engano, a gente inaugurou o alto escalão da empresa, tipo, nego da França, da Alemanha, enfim, uma galera realmente participando desse evento, né? E o pessoal, assim, super apostando na ideia, né? Então desprezaram, digamos assim, o paisagismo que a própria arquiteta da casa tinha proposto para deixar que eu fizesse isso, né? Então a gente consegue ver aqui os pés de babosa, né? O outro pezinho de babosa aqui, isso aqui é tudo grama amendoim, né? Que é uma forrageira leguminosa que vai fixar nitrogênio, vai adubar o solo. Tá? Não é aquela graminha esmeralda, por exemplo, né? Uma graminha que não, né? Enfim, mas cada elemento então pensado assim dessa forma de que isso traga realmente uma certa interação, né, com as pessoas que passam por ali. Inclusive é uma empresa de aromas e fragrâncias, né? Então isso foi totalmente privilegiado. Apenas a maioria delas são plantas aromáticas, né, medicinais. Então teve um pouco dessa pegada esse projeto. E aí a partir de agora então a gente recebe essas crianças para acessar esse espaço, né, que sem esse projeto jamais estariam dentro de um espaço como esse, né, uma multinacional, uma empresa, área controlada, enfim, acesso controlado, né? E isso realmente por meio desse negócio social, né, tá sendo possível. Então isso realmente é incrível, é a prova, né, de que dá pra gente trabalhar com propósito, né, tendo aí nosso ganha-pão também, mas tendo realmente por trás aí na motivação um propósito envolvido, tá? Esse era basicamente aí um recado que eu gostaria de deixar. Vou voltar aqui e ver se alguém aqui no Mentimeter não responderam. Tá, maravilha. Então volta aqui. Bom, pessoal, para falar de projetos ecossociais ou mesmo de projetos, eu gosto muito dessa figura. Então, se a gente estivesse aí numa sala de aula, num modo mais fácil, um pouco de interação, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre o que é essa figura, o que vocês enxergam, o que isso representa de fato, em termos aí de ilustração, né? A primeira coisa que me chama a atenção, assim, que eu gosto muito dessa ideia, dessa figura, Opa, eu acho que eu não voltei... Ah, não, voltei já com a câmera, né? Voltei. Então, uma coisa que eu gosto dessa figura, em primeiro lugar, assim, só para chamar a atenção, é o seu formatinho em espiral. Então, esse formatinho em espiral, eu gosto ainda dele mais em 3D, né? Então, se ele começasse aqui numa base embaixo, como se isso aqui fosse, né, o começo aqui embaixo, e essa espiral fosse num sentido contrário, né, ao invés de ela ir definhando, né, dela ir caindo, ela vai, na verdade, aumentando, né? Vai, na verdade, cada vez crescendo mais à medida que cada uma dessas etapas vão sendo concluídas, né? Então você tem aqui alguns gráficos, né? Alguns gráficos, algumas ferramentas, tem todo o transporte, planilha, pessoas, ferramentas, né? Parceiros, responsabilidades, prazo, né? Você tem custo também, né? Não sei se está aqui, enfim, tudo isso para no final atingir uma certa ideia, né, de impacto ou um determinado objetivo no seu projeto, tá? Então a ideia do projeto ela é justamente esse espiral, né, diferente de uma linha reta, de uma linha do tempo que a gente tem noção de uma linha, de ser como se fosse uma linha reta. Essa espiral traz a ideia de que mesmo que a gente escreva um projeto, né, e esse projeto não seja aprovado, sem dúvida nenhuma
a organização já foi transformada com a concepção desse projeto, né? Então a própria escrita, né? O próprio debruçar-se sobre uma realidade com uma intenção de transformá-la e produzir um documento, né? Que é justamente uma proposta de projeto, isso já é transformador, sem dúvida nenhuma, tá? Então isso tudo está acontecendo antes dessa setinha aqui, né? Na verdade, aí quando esse projeto realmente vai ser aprovado e implementado, é que essa espiral começa a ganhar força, tá? Outras coisas legais também que me chamou a atenção aqui são os balõezinhos, né? Meio em plano de fundo, né? Que é o que? A comunicação. Então hoje a gente vê assim projetos que pecam pela falta de comunicação entre as pessoas. Pessoas que às vezes são próximas, trabalham, se não no departamento vizinho, no mesmo departamento, né? E às vezes há falhas na comunicação, há ruídos. E isso a gente já cansou também de experienciar, né? Então, isso a comunicação... Sem briga. A comunicação, ela é um fator realmente muito importante, tá? E em termos de pessoas, né, pessoal, sem dúvida nenhuma, como eu coloquei num post hoje, a falta de qualificação dessas pessoas para desenvolver essa escrita no projeto, isso realmente já é em si uma própria, digamos assim, fraqueza da instituição, né? E eu digo fraqueza porque a gente já vai falar de uma matriz, de uma ferramenta que trabalha um pouco com essa ideia, tá? Que aí vale a pena a gente utilizar essa ferramenta aí. Psst, sem briga. Psst. Sai daí, sem briga. Bom, para falar de um projeto, a gente tem que ir esmiuçando esse projeto, né? Então ele deve ser desenhado para ter início, meio e fim. Esse é o primeiro aspecto importante, né? Um projeto ele tem que ter início, meio e fim. É diferente às vezes de um programa que pode ser contínuo. O projeto você tem que pensar para ele começar, ter um meio, ter um fim, acabou. E como diz um camarada, tchau, obrigado, né? Então dessa forma o projeto geralmente passa pelas etapas abaixo. Então eu vou te mostrar aqui basicamente o ciclo de vida de um projeto desde a sua conceituação, né? Ou seja, passa pela percepção dos problemas e potencialidades, ou seja, é aquele diagnóstico inicial, e aí a partir disso a definição do sonho ou uma ideia de transformação, né? Então não importa, novamente, né? Não importa a tua área de atuação, seja ambiental, seja social, você vai passar por essa experiência de um ciclo de vida de projeto, tá? Tendo então esse mapa da realidade bem estabelecido, vamos ter o que? Planejamento e elaboração da proposta, definição das atividades responsáveis, cronograma, riscos, orçamento, tá? Então, aqui, né, essa única bolha aqui é o tema da nossa aula de hoje, né? O tema todo da aula, né? Então, enviar já é um passo muito longe de nós ainda que estamos começando, né, a entender as nossas ideias, né? Até onde a gente quer, ou se realmente quer se pôr, né, aí numa empreitada com algum projeto socioambiental, né? Comumente fala-se que o projeto tem um ciclo, muito embora a organização, depois de passar pela realização de um projeto, provavelmente não será mais a mesma, pois terá amadurecido com a experiência. Assim, mais do que representar este ciclo como um círculo fechado, o representamos como um espiral, partindo do pressuposto que, passado o projeto, a organização estará um degrau acima de quando iniciou. Este amadurecimento acontece tanto na organização quanto nas pessoas envolvidas, pois elaborar e executar um projeto socioambiental é uma oportunidade de aprender fazendo, transformar a realidade, promover uma vivência comunitária, estabelecer parcerias, gerar oportunidades, fazer redes, né? Fazer parte de redes, inspirar pessoas e organizações, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui, entre outras, tá? Então, é basicamente com essa galera que a gente está passando esse recadinho, correto?
Então, para que a gente parta do mesmo ponto de partida, né, do mesmo ponto de início aqui, é importante a gente ter claro alguns conceitos, tá? Então, em termos de políticas públicas, são conjuntos de ações ou normas de caráter estatal visando determinados objetivos. Tá? O caráter governamental não implica a exclusão dos agentes privados. Nas sociedades democráticas, a formação das políticas públicas se pauta por um processo dinâmico e participativo, né, com a representação da sociedade civil. Isso são definições, né, pessoal? Não vamos nem entrar no mérito. Programa é um conjunto de projetos de caráter institucional. Então, foi como eu disse, programa de sustentabilidade da empresa X. E aí, dentro desse programa, você tem lá um monte de projetinhos que vão atender esse programa. Então, na elaboração de vários projetos sobre o mesmo tema, eles devem ser reunidos e organizados na forma de mais ampla, né? Na forma de um programa. Assim, você tem esforços e recursos que podem ser otimizados. Beleza? Até aqui, tranquilo. Né? Se eu te perguntasse o que é um projeto, né? Como havia perguntado ali, né? Uma das respostas que eu até ocultei aqui, peço desculpa para o autor, que eu inclusive também nem lembro jamais quem é, mas só coloquei aqui a definição que ele me deu. O projeto é a ponte que liga a solução ao problema. Tá? Então, uma definição assim bem palpável, né? Que a gente pode adotar para a gente aí. Então, o que é realmente um projeto? É aquilo que liga a solução ao problema. Parece bem simples, né? Então, mas vamos ver que é um empreendimento realmente bem detalhado, né? Requer aí um nível de detalhamento. Precisa ser planejado com clareza, né? Precisa ter clareza na escrita do projeto. Organizado em um conjunto de atividades contínuas e interligadas. Então isso também é importante. Voltadas a um objetivo de caráter ambiental, social, educativo, científico, tecnológico, tá? Isso vai variar de acordo com os seus sonhos, digamos assim. Considera os mesmos elementos do programa, mas se acha em nível de maior especificidade, com prazo e verba e equipe bem definidos. Tá? Então, o projeto ele é concebido né, com todos esses detalhes do início ao fim, pensado com custo, atividades e etc. Tá? Então, é um pouco disso que a gente está falando aqui. À medida que a gente vai avançando, a gente está vendo o tamanho da bronca, né, pessoal? É basicamente isso. Tá? Hoje, só para vocês não ficarem assustados, eu vou falar sobre apenas da metade, tá, disso aqui. Aí a gente vai combinar a nossa parte 2, beleza? Para não ficar muito exaustivo. A articulação é a relação que se estabelece entre indivíduos ou determinadas entidades do poder público e blá blá blá. Trata-se do quê? De uma aliança pontual ou de curtíssimo prazo. Vou me articular aqui com, sei lá, uma empresa X ou uma instituição X para desenvolver o tema da água, da crise hídrica. Ou vamos falar aqui com o pessoal para a gente fazer um tema sobre mudanças climáticas. Sei lá, né? A articulação é algo pontual, curto. Parceria já é a união de organizações ou pessoas com interesses comuns, né, e específicos. Por exemplo, a realização de um projeto. Então, nós temos aí, né, pode ser uma alternativa para viabilizar recursos financeiros, humanos, logísticos e técnicos por tempo definido. Então, é importantíssimo, né? A gente, às vezes, não dá conta de tudo. Né? Não, às vezes não, na maioria das vezes, né, pequenas organizações, etc., organizações de base comunitária, realmente não tem o know-how, não tem gente, não tem estrutura para fazer girar a instituição como né, a gestão da instituição como realmente é uma empresa, né? Fazer uma gestão adequada, né? Uma gestão transparente, uma gestão que vá realmente trazer bons benefícios. Então, quando a gente tem parcerias que cumprem certas lacunas, né, e que complementam a nossa atuação, isso realmente é muito importante. Eu nem vou falar sobre a história de 4 pessoas, porque a gente vai ficar muito tempo aqui e não é essa a ideia, tá? Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia tocar nesse assunto. Só é uma história meio comprida, mas seria too much falar sobre isso agora.
Uma instituição isolada tem determinado limite de atuação que pode ser ampliado com a organização de parcerias, né? Então isso ficou bem claro quando eu disse que a gente não precisa também dar conta de tudo, né? Pode estabelecer essas parcerias, identificar esses parceiros que vão potencializar os nossos resultados. Então isso possibilita o preenchimento de vazios entre o que a instituição gostaria e o que efetivamente poderia ser feito, somando esforços e qualificando resultados. Então, isso é bem legal. A parceria diz respeito à associação que as organizações estabelecem entre si, com o objetivo de contar com um apoio recíproco ou obter benefícios. Não é o caráter legal ou formal que determina as parcerias, tá? O que eu quero deixar muito claro aqui em relação às parcerias é justamente isso que eu coloquei aqui embaixo, tá? Parceria é o oposto de subordinação, tá? Então, se comportam como iguais na definição dos objetivos comuns, dos papéis e da complementaridade, tá? Não estão ao seu alcance, né? Mas que são necessários para atingir seus propósitos. Então, os parceiros, é justamente isso, né? Buscam no parceiro recursos e as capacidades que não estão ao seu alcance, mas que são necessárias, tá? Nessa ideia, então, de uma complementação na atuação e muito longe de ser algo em termos de subordinação, tá? Bom, em termos de etapas, né, aqui na verdade já não é nem mais conceitos, tá, pessoal? Aqui são, eu poderia colocar aqui, deixa eu ver se eu... etapas, então aqui em cima deveria estar escrito etapas para a elaboração de projetos, tá? Então a primeira etapa que vai constar lá no seu documento proposta de projeto é o que? É a apresentação. Então é hora da entidade contar, da sua instituição, ou do seu projeto, ou você mesmo, contar a sua própria história. Então quando surgiu, o que motivou a sua criação, quais são os objetivos e a área de atuação, né? Você citar as experiências adquiridas também é importante, porque vai demonstrar que você está preparado para desenvolver esse trabalho. Devem ser ressaltadas parcerias anteriores, os apoios e financiamentos obtidos em outros projetos, o que demonstra a credibilidade, a reputação e a legitimidade da instituição. Então veja que eu comecei essa palestra aqui vendendo o meu peixe também para vocês aí, dizendo o que a gente faz, quais são os projetos, né? Para quê? Para ter uma ideia de legitimidade disso tudo que a gente está falando aqui, né? Que a gente realmente vivencia isso e tem o desejo de que outras pessoas se inspirem a partir dessa nossa atuação também, tá? Então, justamente por isso. Então, ao mesmo tempo que estou dando o conceito, já estou te mostrando o nosso portfólio, né? Que é o que a gente apresenta para os nossos parceiros quando a gente vai submeter os nossos projetos, né? Então, todo esse layout, toda essa coisa bonita, isso obviamente não é coisa minha, né? Coisa da minha esposa, Bárbara Vila Talarico, aqui, que faz, né, em termos de direção administrativa da empresa. Essa é muito mais a praia dela do que a minha, né? Então, para exemplificar aí uma parceria que temos, né? Uma parceria inclusive de CNPJ, de CPF e CNPJ, né? Como diriam aí. Mas maravilha, né? Então, essa é um pouco da essência, né, do que a gente apresenta. Então, o layout que é o que eu estou apresentando para vocês aqui, esses slides, é realmente já o material que a gente tem como identidade, né? Então, tudo isso é fator a ser pensado na hora de a gente estar lá na frente do nosso patrocinador, tá? Só que isso é o que? Lá na frente. Ainda tem muito chão para a gente pensar nisso, tá? Por enquanto, a gente vai o quê? Fazendo a lição de casa. Então, qual é, né, a apresentação? Você já conhece, né, a história, etc. Já definiu uma boa apresentação. Quem são as pessoas que fazem parte dessa equipe? Qual é realmente a atuação, né, da organização? Se você está pensando só num projeto, se você diversifica, isso tudo precisa estar bem mapeado, tá? Falando em mapeado,
Olha aí, né? Então a apresentação aqui, então veja pessoal, é muito comum as pessoas confundirem já esses dois primeiros conceitos, né? Então em termos de apresentação e em termos de introdução. A apresentação é a tua organização, tá? Você vai apresentar a tua organização. Quando surgiu, o que motivou, quais são os seus objetivos, cite as experiências anteriores, etc, blá 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 blá, tá? Isso é a tua apresentação, a apresentação da tua empresa, do teu negócio social, da tua instituição ou a tua própria apresentação. Mas não confundir com o conceito de introdução, né? Na introdução a gente vai dar o quê? Uma foto da realidade para o nosso parceiro, né? Para o nosso potencial apoiador. Então você vai fazer o quê? A descrição de todo um contexto para que essa pessoa possa entender realmente para que se justifica esse seu trabalho, tá? Então qual é o cenário do problema? Olha a primeira dica, precisa ser claro e objetivo, tá? A sua função é aproximar o leitor da realidade em que o projeto se encontra. Para tanto, esta etapa deve conter informações gerais sobre o público-alvo, suas condições de vida, os problemas socioambientais existentes e os grandes desafios a serem superados, tá? Então isso faz parte da introdução, pessoal. Então você dominar, né, essa técnica de escrever projetos tem a ver com isso. De você não colocar, por exemplo, o problema do projeto na apresentação, né? O problema, digo, a situação, problema, o cenário, né? Ou mesmo começar a falar da sua instituição na introdução. Então, imagina que o avaliador está recebendo ali 40, 50 projetos para olhar por dia e ele já percebe no segundo parágrafo que você confundiu isso, tá? Então, já vai ser eliminado, né, pessoal? Já vai ser eliminado. Às vezes o projeto é incrível, uma ideia é incrível, né? Objetivos bem definidos, mas às vezes cai nessas pegadinhas, tá? Então é com isso que tem que ter um cuidado, tá? Então, por isso, depois a gente vai conversar direitinho e eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Depois da nossa segunda oficina, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, beleza? Então aqui, pessoal, esse talvez seja, né, a gente sempre tem aquele primo, tio bom de venda, né, que convence você a tudo. É esse. Então você vai chamar esse tio, esse primo, né, para te ajudar aqui na justificativa. Então, pense que o avaliador, de novo, está recebendo 40, 50 projetos, né? Por que ele vai escolher o seu? Diga para mim. Por que o avaliador escolheria o seu projeto? Tá? Então, enquanto a introdução apresenta o cenário do problema, a justificativa descreve as razões pelos quais o projeto deve ser realizado e como trazer impactos positivos para a qualidade de vida da população e meio ambiente, tá? É preciso, né? Então aqui, o que é legal nessa etapa? É importante que você demonstre conhecimento amplo do problema, de sua interferência no contexto local e regional e da base conceitual com que se vai trabalhar, tá? É importante citar dados, referências e blá blá blá. Tudo que você conseguir que demonstre que você primeiro domina o tema, né, já é importante. E mais, que você consiga também defender esse projeto e convencer o seu patrocinador. Então aqui a justificativa é esse momento, em que você tem que convencer o cara a comprar a sua ideia. Né, é bem isso, tá? E você nunca vai poder também... Às vezes a gente pega projetos que nem tem justificativa. O cara já começa com um objetivo, por exemplo. Né? Faz introdução, objetivo, metodologia. E não falou nem o porquê que o projeto é importante. Tá? Então a justificativa, pessoal, precisa ser muito bem elaborada para que você tenha aí um bom poder de convencimento, né? Para que as pessoas possam comprar realmente esse seu projeto. Tá? Bom, pessoal, então em termos de prática, né, esse negócio de blá 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 é complicado. Mas em termos de prática, o que eu poderia
contribuir com a tua ideia. Então olha só que legal, essa matriz chamada de matriz SWOT ou análise fofa, né? Por que SWOT? Porque eu tenho aqui strengths, né? Forças, fraquezas, ameaças ou oportunidades. Então, digamos que a gente comece a nossa matriz por aqui, ó, fatores internos, tá? Então, fatores internos. Eu vou passar um slide e vai facilitar na hora para a gente entender isso. Então, olha que bacana. Quando a gente pensa assim, então, a nossa análise começa aqui, ó, tá? Interna. Veja que tem um ciclo aqui, ó, uma setinha que vem para cá, e aí depois ela desce e sai para cá, tá? Então, numa primeira análise interna, o que é legal a gente fazer? Quais são os pontos fortes? Ah, eu tenho pessoas que são engajadas, eu tenho uma equipe legal, o pessoal é ótimo, a gente tem um bom relacionamento. Ótimo, põe lá pontos fortes. Ah, o pessoal conhece do segmento, tem vantagem tecnológica, os preços são competitivos. Tudo isso é ponto forte da sua instituição. Então vai lá e faz o quê? Anota, escreve, põe isso para todas as pessoas verem, né? Constrói isso de modo participativo com todas as pessoas. Beleza? Por quê? Né? Só pelo fato de ter mais pessoas olhando para um determinado tema já é mais vantajoso. Tá? Aí você vai, mas beleza, mapeamos os pontos fortes. Quais são os pontos fracos? A falta de pessoal qualificado. Pessoal é gente boa, mas não tem qualificação. Ainda não consegue mexer com Excel, ou tem dificuldade na escrita, ou não elabora projetos socioambientais, ou enfim, né? Uma série de pontos fracos que precisam o quê? Ser mapeados. Então é isso que essa ferramenta chamada análise fofa ou matriz SWOT, ela faz, tá? Ela te ajuda a dissecar a sua instituição e te dá uma clareza maior do que pode ser melhorado e do que precisa ser valorizado, tá? Então, beleza, mapeei tudo aqui, meus pontos fortes e fracos. Agora vamos ver uma análise externa. Quais são as ameaças? Putz, esse projeto que eu quero fazer tem mais 8 empresas que já fazem, que são empresas grandes, etc. Né? Ah, não, a concorrência é uma ameaça. Ou as mudanças na lei, né? Sei lá, mudanças regulatórias, novas tecnologias, alterações culturais, etc. Isso para cada projeto, cada um vai ter uma ameaça diferente, né, pessoal? Isso é óbvio, tá? A ferramenta funciona, mas cada projeto, né, vai ser diferente de um para o outro. E quais são, né, ainda dentro dessas análises externas, as oportunidades? Ah, não, a gente tem um bom nicho de mercado. A marca, né, a nativa, diferencial. Nativa tem um diferencial. Pessoal capacitado, né, inovador, etc. Tá? Então, o que é legal? De a gente já correr essa matriz aí como a primeira liçãozinha de casa, digamos assim, do nosso curso aqui, tá? E isso vai te dar o quê? Mais clareza na sua instituição. Quanto mais participativo você fizer esse processo, mais robusta vai ser essa análise aqui, tá? Então isso é muito legal também, tá bom? Então olha só, passando essa análise, né, que você fez aí de mapear as fraquezas e as potencialidades, é hora de falar um pouco sobre os objetivos. O que se pretende fazer? Então esse é o momento de definir o que se quer realizar. É amplo, é genérico e é de longo prazo, tá? Então estou falando aqui de objetivos chamados de objetivos gerais, tá? Amplos, genéricos e de longo prazo. Pessoal, aqui alguém poderia me perguntar assim, mas Vitor, o que é um bom projeto? O que é um projeto que tem um certo apelo a mais? O que é um projeto que eu poderia... Isso aqui, tá? Então, na hora de definir os seus objetivos, pessoal, revisite se você já visitou ou se você nunca visitou, visite, tá? A Agenda 2030 da ONU, né, que fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pessoal, por que eu estou pedindo isso? Porque isso aqui são demandas da humanidade. Não é um objetivo definido aqui para um bairro de Votorantim, né? Isso aqui é um olhar para a humanidade como um todo no século XXI, né?
Então veja, o primeiro deles seria a erradicação da pobreza, fome zero aqui, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, né? Nós atuamos mais especificamente aqui, né? nesse ODS de educação de qualidade. Tem a igualdade de gêneros, né? Tem aqui água potável e saneamento básico. Então revisite esses objetivos e identifique no seu projeto em quais objetivos a sua instituição está alinhada, né? Então, por exemplo, a Ari, né, e a Bárbara, a Natasha, o pessoal, eles trabalham com empoderamento feminino. Aonde está aqui, né, nessa agenda da ONU a questão do empoderamento feminino, etc. Na questão da igualdade de gêneros, né, na igualdade de gêneros. Então, é legal a gente estar identificando isso no nosso projeto, tá? Linkando os nossos objetivos com essa agenda. Então, olha, isso demonstra o quê? Demonstra que você pensa globalmente e que você está agindo localmente, que é o que te cabe, né? As demandas da humanidade, né? Se a gente for abraçar tudo e quando a gente olha pela janela de problemas, né? Olha para fora da nossa janela de problemas, a realidade que a gente olha, ela é realmente frustrante, né? Quando a gente pensa de forma global, né, digamos assim, né, em plena humanidade, né, correndo o risco aí da Terceira Guerra Mundial. Mas o que você pode fazer é aquilo que lhe cabe na tua realidade aqui agora, numa realidade local, né? Então isso é bacana de estar identificado. Olha, a gente trabalha de repente com empoderamento feminino num bairro de Sorocaba ou numa cidade de Sorocaba, né, do estado de São Paulo, mas estamos alinhados com o ODS, né, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável, é uma demanda da humanidade. Não é uma demanda de Sorocaba, de São Paulo, dos Estados Unidos, de Canadá, da África, da Europa, não. É uma demanda da humanidade. Então isso aqui te dá um toque a mais, digamos assim, no seu projeto, quando o patrocinador identifica, né, esses ODS aqui alinhados à sua atuação, tá bom? Há patrocinadores que já pedem logo de cara para você identificar. Se não tiver isso, nem concorre. Às vezes é até pré-requisito já, tá? Então isso tem que estar muito ligado mesmo para não ficar para trás. Agora é diferente, pessoal. Então eu falei de objetivos gerais, né? Tô falando, nossa, acabar com a fome no planeta. Pô, como é que o cara vai fazer isso, né? Então veja que são objetivos gerais, amplos, de longo prazo. Quando eu penso em objetivo específico, já é diferente. Concretos, palpáveis e viáveis, né? E viáveis, tá? Palpáveis por quê? Porque lá na frente a gente vai falar sobre avaliação. E para que eu possa avaliar, eu tenho que ter o quê? Indicadores bem definidos e fontes de verificação bem definidas, tá? Vamos falar sobre isso. Então, os objetivos específicos, eles podem ser alcançados por meio das atividades desenvolvidas durante o projeto e serem entendidos como as consequências dessas atividades. Devem ser apoiados por, no mínimo, um resultado que possa ser verificado. Isso aqui é muito importante, pessoal. Veja que de todo blá 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 precisa ser verificado, tá? Por meio de ações singulares e completas. Então, estou fazendo aqui para você, né? A gente está trocando ideia aqui, vamos fazer. Não, mas você já colocou lá teu e-mail, eu já vou saber se você participou ou não. Depois eu baixo, sei lá, uma lista de chamadas. Eu não sei se uma lista de chamadas é ótimo. Uma lista de presença, né? Com o tempo que você permaneceu aqui nessa live. Eu não sei se isso é tão definido assim, mas tem alguns aplicativos que falam. O Teams, por exemplo, faz isso, né? Ele marca a hora que você entrou, o tempo de permanência e tudo. A gente não vai tão a fundo assim. Mas é um indicador, né? Então veja que quando precisa ser verificado, era assim que acontecia no Senac. Tenho alunos meus aí, por favor, que não me deixam mentir, né? Lá no Senac, realmente, quando a gente teve esse curso aqui, era minuto por minuto. Então, se das 4 horas por dia você ficou menos do que 3, você está com falta, tá? Então, essa é a forma de
de tirar ali, que a própria inteligência artificial do programa faz, né? Não é nem por, assina aqui para mim a lista, né? Aquela coisa, né, da faculdade, pô, assina a lista e tal. Não, já tem um outro tipo de indicador, outra fonte de verificação, tudo isso por inteligência artificial e, né, no caso, o Senac nem precisaria se preocupar com isso. E depois, na hora do Senac mostrar para a Fundação Florestal, né, que é realmente quem patrocinava o curso, tá aqui, ó, das 35 pessoas que se inscreveram, 32 participaram das 20 horas. Então, beleza, pode certificar a galera, bom para todo mundo. Tá, né? Então, isso dá o quê? Dá segurança pro cara que tá te apoiando. Né? A Fundação Florestal fala, pô, ó, o Senac, os caras lá são nota 10. Por quê? Porque já é uma instituição, né, de renome, reconhecida. Então, né, a gente pode utilizar com segurança esse exemplo do indicador utilizado por eles. Né? Então, esses objetivos específicos, eles requerem, né, uma forma de serem verificados, tá? De serem medidos, digamos assim. Público-alvo. Quem são os beneficiários do projeto? Então, precisa ser clara a definição desse público. Veja que eu comecei também a minha palestra dizendo, olha, estou falando aqui para pessoas e organizações que trabalham ou têm ideia de trabalhar com o impacto ambiental ou social. Né? Então eu já tenho um público, não estou falando para as crianças do projeto A Floresta Encantada de 11 anos. Né? Já estou falando com pessoas que têm interesse pelo tema, etc. Então isso precisa estar claro. Né? Em uma linha, o público-alvo são o bairro, sei lá, Nova Esperança, Sorocaba, mulheres de 20 a 50 anos, enfim, né? Claro, objetivo claro, o público-alvo, né? Claro, clareza e objetividade, né? Você vai descrever isso lá para o teu, por exemplo, exemplos de beneficiários diretos. Então a gente trabalha com 70 crianças de 10 a 11 anos. Né? Então eles são os beneficiários diretos, além da equipe gestora e professoras também que participam ativamente do projeto. Né? E os indiretos, nossa, eu tava mal aqui, hein? Aqui é indiretos, tá? Exemplos de beneficiários indiretos, 70 famílias que recebem um projeto especializado na educação básica. Né? Então ter seu filho participando, levando, por exemplo, temas como compostagem, plantio de mudas nativas para dentro da casa, né? Gestão de resíduos, essas coisas, isso é impacto na família também. Né? E em último caso, toda a comunidade, né, de Cotia vem ganhando com esse projeto, que já é um projeto estabelecido há 5 anos, é uma multinacional. Né? A empresa construiu uma casa que tem potencial para ser um polo de educação ambiental, assim, pensando baixo, né? Regional, estadual e, né, por que não a gente pensar mais alto, para não dizer nacional, né? Uma casa toda projetada para esse fim, incrível, um negócio assim, realmente muito legal. Né? Então isso é nesse momento que você vai descrever o teu público que está recebendo isso. Tá? Então veja como os objetivos eles são relacionados com os seus planos de ação ou metas. Tá? Eu gosto da palavra plano de ação. Tá? Então vou ler só um primeiro objetivo aqui para vocês. Tá? Então, possibilitar o desenvolvimento humano sustentável de jovens da Vila Tarará por meio da formação cidadã para o mercado de trabalho. Tá? Isso é um pouco do que o Empodera também faz aí com as mulheres empreendedoras, né? Possibilita a formação cidadã, né, para o empreendedorismo feminino, etc. Mas como que eles fazem isso? Isso é o objetivo, isso é o que eles querem. Como? Eles fazem o Café Empodera, né? Então qual é o plano de ação? Realizar um curso de 1 ano de formação de jovens jardineiros e viveristas. Vamos formar 35 jovens no período de 1 ano. Percebe a clareza? Então é um curso de 1 ano, formação de jovens para jardinagem e viveristas, né? Para serem viveristas. São 35 jovens em 1 ano. Diretos, né? Então de coisa direta. Aí pode ser, a gente pode considerar os impactos, né? O público indiretamente envolvido, etc. Mas aqui basta essa primeira leitura para a gente entender que cada objetivo que você tem lá, como
né, como um objetivo traçado dentro da sua instituição, ele automaticamente vai ser ligado a um plano de ação, a uma meta. Tá? E à medida que a gente for passando, você vai ver que uma meta vai ser ligada a um indicador, o indicador vai ser ligado a uma fonte de verificação, né? E essa fonte de verificação vai ter que ser novamente revista de acordo com a sua meta e os seus critérios. Tá? Então os projetos eles são todos amarradinhos, né? Todos amarradinhos, não tem como, porque se ficar... Às vezes a gente está empolgado, não, eu quero fazer isso, eu também quero fazer isso, e você tem um monte de objetivos que ficam voando sem ter nenhuma atividade que de fato vá fazer com que aquele objetivo seja atingido. Tá? Isso é importante de ser observado. Atenção, metas ou planos de ação. Então, olha só, aqui é dicas, pessoal. Vai estar fazendo então as suas atividades? Presta atenção nisso. Objetivos vagos e sem relação com as atividades programadas. Então, se você tem um objetivo, eu quero restaurar a nascente da floresta cultural. Então, aqui, já liga com as atividades. Quais são as atividades? Vou ter que envolver a galera do bairro, vou ter que convocar os associados, a gente vai ter que solicitar muda para a prefeitura, a gente vai ter que ter um pessoal que abra os berços, a gente vai ter que ter um pessoal que divulgue isso na internet, sacou? Então, assim, cada objetivo que você vai traçar, você tem que ter pelo menos uma atividade, quando não, várias atividades, tá? Número 2, falta de clareza sobre a responsabilidade do gerenciamento. Acabou? Também estou terminando aqui. Conflitos durante a avaliação dos projetos em função da ausência de metas claras. Então, quando a gente não sabe para onde a gente quer chegar, isso dificulta o nosso roteiro, né? Que a gente pode estar, às vezes, correndo atrás do próprio rabo. Então, isso é importante a definição dessas metas, desses planos de ação claros, amarrados aos objetivos. Dica: possibilitar uma visão clara e objetiva dos impactos em projetos de sucesso. Seja claro, seja objetivo, direto, sem rodeios. Definir os limites das responsabilidades dos gestores. Gente, sobre isso eu gostaria de dizer que cachorro que tem muito dono morre de fome, certo? Então, definir limites das responsabilidades de atuação de cada um dos gestores é fundamental para que não se sobrecarreguem as pessoas, para que pessoas não estejam atuando fora das suas competências, tá? Então isso é importantíssimo. Antes de conceber o projeto, antes de começar a escrever, né, vamos botar o quê? Um limite nas responsabilidades, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso mais detalhadamente lá no final da apresentação, no nosso segundo dia da oficina, que estará falando sobre o quê? Sobre a equipe de trabalho, tá? Então, guarda esse número 2 para depois. Os elementos básicos do projeto e seus relacionamentos para apresentar, né, os elementos básicos do projeto e seus relacionamentos para facilitar o entendimento das partes envolvidas. Uma ferramenta chamada quadro lógico. O quadro lógico é uma ferramenta que facilita a gente observar tudo isso, né? E aí ela relaciona nossos objetivos com as nossas metas, com os indicadores e com as nossas fontes de verificação também, tá? Então essa é uma ferramenta super visual, um slide, você consegue enxergar o panorama do projeto inteiro. Isso é importantíssimo também. Isso é fundamental, né? Substituir a pergunta quem devemos culpar por qual é o planejamento mais realista para o impacto futuro com base no que sabemos agora, tá? Então isso aí é algumas dicas que serão importantes para a gente poder trabalhar. Outra ferramenta legal pra caramba pra gente trabalhar, pessoal, é o marco lógico, tá? Então eu tô chegando na metade da apresentação, vou deixar como tarefa de casa para vocês elaborarem então a matriz, né, o marco lógico. Eu vou mandar por e-mail para vocês os 2 slides, tá? Podem ficar tranquilos, vocês vão receber tanto esse slide aqui como este slide aqui, para que vocês consigam aplicar
a ideia, a organização de vocês, essas duas ferramentas. E eu tenho certeza que só essas duas ferramentas já vão dar muita clareza para vocês, tá? Então, o que é a matriz de marco lógico? Como que ela funciona? Então, vou passar só aqui esse primeiro para você ver o funcionamento dela. Ela tem uma lógica horizontal primeiro, que começa aqui, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Atividades. Então, eu vou ter que... Olha que legal, como você vai poder enxergar tudo isso bem relacionado. Então, qual é a primeira atividade? Atividade é plantar mudas na nascente da floresta cultural. Ah, mas qual o indicador que você vai usar? Número de mudas plantadas. E a fonte de verificação? A fonte de verificação vai ser o relatório fotográfico e a lista de espécies que veio junto com as mudas doadas pelo viveiro. Ah, mas quais são os pressupostos? O pressuposto é que a gente plante 1.667 mudas por hectare num raio de 50 metros, que é o que o Código Florestal prevê. Isso é o que... né? Ah, você vai plantar como essas mudas? Espaçamento 3x2, né? O que vai dar 1.600 e poucas mudas por hectare num raio dessa nascente de 50 metros. Isso é o que a legislação diz. Tá? E aí, quais os resultados? Então, veja que você vai para cada atividade e relacionando isso, os seus resultados, que depois tem indicadores, fontes, tá? Desta forma. Então, se a lógica horizontal acontece, os pressupostos permanecem verdadeiros. Então, o projeto terá sucesso. Né? O que eu quero dizer isso? Quero dizer que se os recursos e os insumos são fornecidos, então as atividades podem ser realizadas. Correto? Tem os recursos, tem os insumos, tem as pessoas, né, que são, no caso, recursos humanos. Então, as atividades podem acontecer, correto? Se as atividades podem acontecer, os resultados são produzidos. Se os resultados são produzidos, então os objetivos podem ser alcançados. E se os objetivos são alcançados, então eles contribuem para o impacto. Tá? Então essa ferramenta ela tem a função de trazer um pouco de lógica para suas ideias e para os seus projetos. Tá? Essa é a importância da ferramenta. Então quando você conseguir preencher tudo isso aqui direitinho, né? Qual é o impacto, objetivos, etc., você vai ver que você vai estar no caminho certo. Vai ser fácil de você compreender as suas atividades. Tá? Então, essa é a lógica dessa ferramenta chamada Marco Lógico. Tá? Vou te mandar isso por e-mail, essa tarefinha. Maravilha? E tá aqui, ó, 44 slides. Tá bom? Então, nós retomamos, pessoal, no nosso segundo encontro, tá? Vamos retomar aqui metodologia, como fazer. E aí a gente vai falar um pouco da estruturação dos projetos e isso vai ficando cada vez mais legal, tá? Adianta eu falar tudo isso aqui sem você ter feito nenhuma matriz SWOT do seu trabalho? Nenhuma matriz SWOT do seu projeto? Não adianta, tá? Então não vou torturar você, não vou torturar a mim mesmo, não vou torturar minha esposa que está aqui do meu lado, aqui, ó, maravilhosa, que ela acabou de fazer aula de música e não participou da conversa. Brincadeira. Tava fazendo a aula de música dela lá e maravilha. Tá bom, pessoal? Então, vou pedir... Ixi, gente, travou aqui. Isso, maravilha. Vou pedir que você, nessa primeira parte da nossa conversa, já deu para ter uma ideia, né, do que realmente essa ideia da elaboração de projetos socioambientais. Peço que você, neste QR Code, avalie tudo que você viu hoje, tá? Voto anônimo, voto secreto, eu não vou ficar sabendo o que você escreveu, tá bom? Você vai ter uma pergunta fechadinha lá sobre meu jeito de ensinar, o conteúdo e a relevância do tema trabalhado, e também vai ter um espaço aberto para você deixar um comentário por escrito, tá bom? Eu ainda não tenho uma data, aceito sugestões por e-mail,
Poderia manter, não, na terça não, porque nós temos aula de música, né? Minha professora de música vai ficar brava. Poderíamos fazer de repente numa quarta-feira, tá? A segunda aula desse curso aqui. E aí eu acredito que a gente finaliza, tem muita coisa legal para ser vista. Vou apresentar algumas fontes de financiamento de projetos. De repente você já está com o teu projetinho aí só para dar uma pinceladinha aqui e submeter. Maravilha, aguarda a nossa segunda oficina, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você conseguir ter pelo menos a noção do que de quais são os elementos que compõem um bom projeto, né? Um projeto que o teu avaliador vai pegar e vai ficar, tá? Isso eu te prometo que a gente vai conseguir sair desse curso aqui com essa noção, tá? Então, também na segunda oficina, a gente vai, logo após, eu vou te mandar esse material completo, tá bom? Aqui não tem vaidade, aqui não tem essa entendeu? Eu fiz isso aqui, esse material já estava pronto, basicamente, eu só dei uma repaginada, né? Mas estava basicamente pronto para um trabalho que eu já tinha executado no Senac, então que isso flua através de mim para vocês e de vocês para quem quer que seja aí que tenha interesse em trabalhar com esse tema. Tá bom, pessoal? Desculpa se fui um pouco rápido e exaustivo e os nossos problemas de tecnologia. Também estou aprendendo, né? Eterno aprendiz sempre.